Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado Brilhem a glória de Jerusalém ao mundo inteiro. Irmãos e irmãs, não encontraremos Deus quando formos ao céu? O Deus que encontraremos no céu não será apenas Deus Pai, mas, com certeza, Deus Mãe também. Não encontraremos também a Elias, Eliseu, Melquisedeque, Abraão, Noé, Jacó, Isaque e todos os antepassados da fé. Porém, nosso inimigo, o diabo, espalha falsos ensinamentos ao mundo, dizendo: há apenas Deus Pai no céu. Sobre essa situação, está profetizado no livro de Isaías, capítulo 60. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Por isso, os filhos de Sião devem se levantar e brilhar a luz de Jerusalém nesta época. Brilhá-la como se a colocassem em um telhado em vez de escondê-la sob o chão. Quanto ao diabo, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. De acordo com essa profecia, opositores do mal existirão até o fim do mundo. Esses opositores falarão contra a verdade de Deus Mãe com palavras más, tentando impedir a missão e a obra da Mãe. Porém, o restante da descendência da mulher, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, devem se tornar os atalaias dos muros de Jerusalém, até que ela receba louvor e glória na terra, assim como foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 62. Hoje, quando pregamos a verdade de Deus Mãe e espalhamos a sua glória a todo o mundo, muitas pessoas tentam negar os ensinamentos sobre Deus Mãe. Porém, a Bíblia definitivamente ensina que precisamos crer na existência de Deus Mãe e que ela virá à Terra para nos salvar. No livro do Gênesis, a história de Adão e Eva nos ensina que Eva se tornaria a mãe de todos os seres humanos. Além disso, o livro do Apocalipse, capítulo 19, nos ensina que a noiva do Cordeiro certamente existe. O livro do Apocalipse também não profetiza que toda a humanidade pode receber a água da vida através da mesma noiva, a esposa do Cordeiro? Porém, Satanás impede que as pessoas entendam essa verdade. Ele está encobrindo a verdade sobre Deus Mãe para que as pessoas não vejam corretamente. Hoje, através da Bíblia, vamos verificar a resposta para a pergunta: veremos Deus Pai e Deus Mãe quando formos ao céu? Uma vez que encontrarmos a resposta para essa pergunta, será fácil distinguir completamente entre todas as falsas igrejas e a verdadeira igreja. Não apenas isso, mas também podemos encontrar a resposta para a pergunta: estamos na verdadeira igreja que nos guia para o céu? Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou a humanidade e todas as coisas da terra e de todo o universo. Ao criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Já que Deus disse, façamos, como é possível que Deus seja singular? Aqui, Deus disse, façamos, já que eles disseram, façamos. Eles não são os deuses que criaram toda a humanidade, deu a eles o fôlego de vida e os deixou viver na terra como seres vivos? Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Então vamos ver quantas imagens a humanidade tem. No versículo 27 está escrito, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus, que se referiu a si mesmo no plural, criou a humanidade à imagem de Deus. E como resultado, homem e mulher surgiram. Não está claro que existe a imagem masculina de Deus e a imagem feminina de Deus? Toda a humanidade tem se referido à imagem masculina de Deus como Deus Pai. Mas, quanto à imagem feminina de Deus, ninguém a busca ou a reconhece. Então, isso significa que a imagem feminina de Deus não existe? Ela certamente existe. Já que chamamos a imagem masculina de Deus de Pai, como devemos chamar a imagem feminina de Deus, que deu o fôlego e a vida para toda a humanidade? Devemos chamá-la de Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe já existiam no céu antes mesmo da humanidade existir na terra. A Bíblia diz que os deuses que já existiam no céu disseram, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E então, homem e mulher foram criados na terra. Portanto, mais cedo ou mais tarde, devemos voltar ao céu onde Deus Pai e Deus Mãe habitam. Quem nos ensina que há Deus Mãe no céu? De quem é esse ensinamento? No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus claramente disse para Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Em outras palavras, Satanás sempre tentará apagar todos os esforços da mãe, da mulher, e até mesmo a sua existência. Um dos maiores obstáculos de Satanás na Terra é impedir que todas as pessoas entendam o grande amor e sacrifício da Mãe Celestial. Ele faz de tudo para negar a sua existência, para que as pessoas não possam voltar para o céu, onde a Mãe está. Satanás impede que as pessoas obedeçam às leis, decretos e regulamentos de Deus, para que elas não possam reconhecer a existência da Mãe Celestial. Ao fazer isso, ele faz com que as pessoas fiquem contra ela, para que não creiam nela. É por isso que Deus disse, através da profecia, descrita no livro de Isaías, capítulo 62, põe a Jerusalém por objeto de louvor e glória na terra. Isso não significa que devemos tornar a existência da Mãe Celestial conhecida a todos e fazê-los seguir os seus ensinamentos? Quando isso acontecer, o mundo das trevas se transformará em um mundo de luz brilhante e as pessoas poderão distinguir o bem do mal. Então, nascerão os filhos celestiais que não seguem a maldade, e sim permanecem na retidão. Deus estabelecerá Jerusalém para que as nações da terra a reconheçam. Ele reunirá os filhos de Deus em Sião, onde está a última verdade, e lhes concederá uma mente que anseia por Jerusalém, para que compartilhem da alegria com ela em Sião. Por isso que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que nos últimos dias não apenas Deus Pai, mas também Deus Mãe aparecerá e dirá, venham. Quem tiver sede, venha. Existe Deus Pai e Deus Mãe. Para tornar isso conhecido a toda a humanidade, Deus criou a terra como figura e sombra do que está no céu, que é a realidade. A Bíblia continua enfatizando isso, mas as pessoas falham em reconhecer. Quando Satanás se propõe a enganar as pessoas com várias palavras enganosas e apresenta provas falsas,
Há pessoas que vacilam por causa da falsidade e se afastam da salvação que não foi obtida facilmente. É muito desolador. Há algo por qual você realmente possa ter a esperança na Terra? Até agora, somente devido ao coronavírus, mais de 1.100.000 pessoas morreram. Devemos pensar cuidadosamente sobre isto. Pode um reino dos céus onde não há mãe ser verdadeiramente o reino dos céus? A Bíblia diz que não devemos acrescentar nem tirar algo da palavra de Deus. Portanto, devemos ir ao reino dos céus, onde há o pai e a mãe. Satanás continua apresentando falsos testemunhos para fazer as pessoas negarem a Mãe Celestial e se esquecerem do reino dos céus. Nunca devemos acrescentar nem tirar dos ensinamentos que Deus nos deu na Bíblia. Mesmo antes da criação da carne e dos ossos do homem, o pai e a mãe disseram, no mundo espiritual, façamos o homem. Apesar dessas palavras absolutas de Deus, faz sentido que Deus Mãe não exista? Hoje, existem inúmeras religiões na Terra. Porém, a verdade não existe onde não há a crença ou a fé na existência de Deus Mãe. Podemos simplesmente dizer que o reino dos céus não será dado a elas. Podemos confirmar isso através dos ensinamentos contidos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque, vendo o que acontece a eles, não veem. E, ouvindo o que mais acontece a eles, não ouvem nem entendem. Vamos continuar com o versículo 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Se o apóstolo João estivesse aqui hoje e visse a realidade da Jerusalém celestial, quão alegre ele estaria. Quando Davi trouxe a arca de Deus para a cidade de Davi, ele expressou sua grande alegria dançando diante de Deus como uma criancinha. João não faria o mesmo? Hoje em dia, muitas pessoas leem a Bíblia, mas não conseguem ver com seus olhos que Deus Mãe certamente existe. Mas, e quanto a você e eu, estamos vendo? Quem nos permitiu vê-la? Jesus disse, ninguém pode vir até mim, a menos que o Pai o tenha permitido. Só pelo fato de termos recebido a bênção de vir à Mãe Celestial, somos muito gratos. Quando formos ao céu, finalmente perceberemos que recebemos essas grandes e surpreendentes bênçãos. Vamos suportar um pouco mais até o momento chegar. Para isso, precisamos de perseverança. Como a pandemia do coronavírus continua por cerca de 10 meses, as pessoas que não acreditam em Deus dizem, eu me sinto sem esperança, minha vida já não é divertida. Alguns dizem, talvez o fim, o dia do julgamento, que tantas igrejas falam, esteja mesmo chegando. As pessoas fazem vários comentários como esses. Estas são coisas que as pessoas que vivem no mundo estão dizendo. Mas e quanto a nós? Nosso futuro não é um mundo verdadeiramente esplêndido e digno de esperança? Não podemos deixar de agradecer mais uma vez
ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por terem nos dado esta fé. Deus nos ensinou muitas vezes que temos de fato Deus Mãe através de muitos exemplos nesta terra. No entanto, o mundo não se dá conta disso. Eles falham em prestar atenção e compreender este ensinamento. Vejamos que tipo de dica Deus nos dá ao ver o livro do Apocalipse, capítulo 4. No livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, está escrito: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da vontade de quem? Da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Com base na afirmação, por causa da tua vontade foram criadas, de quem foi a vontade de criar os homens à imagem do Pai e as mulheres à imagem da Mãe? Foi a vontade de Deus. Portanto, sempre que virmos um homem, devemos pensar: ah, temos Deus Pai no céu. Então, quando vemos uma mulher, no que devemos pensar? Devemos pensar: ah, temos Deus Mãe no céu também. Deus criou a humanidade sendo homem e mulher para que possamos reconhecer facilmente a vontade de Deus contida na criação. E para que nunca esqueçamos este fato importante. Deus criou diferentes tipos de animais. Vamos pensar sobre os pássaros do céu. Há somente papais pássaros? Não, também há mamães pássaros. E quanto aos peixes nos mares? Deus fez o papai e a mamãe peixe também. Por que Deus criou as coisas assim? O lindo cervo no campo também tem o papai cervo e a mamãe cervo. Por que Deus os criou assim? A zebra também tem o papai zebra e a mamãe zebra. Por que Deus os criou assim? A Bíblia diz: todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Não apenas o mundo dos animais, vamos ver também o mundo das plantas. As flores também têm o papai flor e a mamãe flor. As árvores têm o papai árvore e a mamãe árvore. Os humanos também recebem vida através de suas mães. Isso é realmente profundo. Sem as mães, é possível dizer que a próxima geração existirá? Por favor, pensem sobre o ensinamento de que tudo foi criado pela vontade de Deus. Por que Deus criou todas as coisas assim? Todos os dias, Deus está ensinando a toda a humanidade: vocês têm Deus Mãe. As flores nos dizem: vocês têm Deus Mãe. Os coelhos nos dizem: vocês têm Deus Mãe. Os cervos nos dizem: vocês têm Deus Mãe. Até os gansos no céu nos dizem: vocês têm Deus Mãe. Através de tudo o que vemos, os peixes do mar, as aves no céu e todos os animais correndo no campo, Deus nos faz saber que temos Deus Mãe. Deus criou esta terra de acordo com a sua vontade e permitiu que todas as pessoas tivessem pais e mães para revelar a sua vontade. Contido na vontade de Deus está o sistema pelo qual todos os seres vivos recebem vida de suas mães. No Instituto de Treinamento Okchan-Goenkom, há muitas árvores ginkgo em ambos os lados da estrada, desde a entrada até o portão. Elas já devem ter ficado lindamente amarelas. Entretanto, curiosamente, apenas algumas delas dão frutos. Isto porque muitas delas são masculinas, apenas algumas delas são femininas. E apenas árvores femininas geram frutos. É realmente incrível. Foi assim que Deus as fez. Se você pudesse perguntar a uma árvore ginkgo: quem te deu a vida? Ela diria: minha mãe me deu. Se você perguntasse a um ganso: quem te deu a vida? Ele diria: foi a minha mãe. Deus criou a natureza para ser o nosso livro didático, ensinando-nos sobre o mundo espiritual para que possamos vê-lo com nossos olhos. Por que Deus fez isso? Vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está escrito que o poder invisível de Deus e a sua natureza divina foram claramente mostrados através do que foi feito, de modo que as pessoas não terão nenhuma desculpa. Quando olhamos para o que foi feito, podemos sentir a natureza divina de Deus e também ver a existência das imagens masculina e feminina de Deus. Portanto, no último dia, eu não sabia sobre Deus Mãe, então eu não pude acreditar, não será uma desculpa aceitável. Não estão todas as coisas na natureza testemunhando a existência de Deus Mãe por meio de sua própria existência? Depois de ver todas essas evidências, devemos ser capazes de discernir claramente quem ensina. Não há Deus Mãe. A Bíblia menciona este assunto inúmeras vezes e nos dá muitas compreensões. Deus criou uma sombra do que está no céu através das coisas na terra. Se tudo na terra é uma sombra, então, o que são as coisas no céu? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Está escrito, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, isso não significa que o que está no céu é a realidade? Isso significa que o que está na terra é apenas uma figura e sombra que reflete o que está no céu. Vocês concordam? Pode existir na terra o que não existe no céu? Não. Assim como há um pai no céu, que é a realidade, deve existir pais na terra que são a sua sombra. Da mesma forma, se podemos ver mães na terra, que é uma sombra, então, quem deve existir no céu? Deve existir Deus Mãe, a realidade. É por isso que as mães existem na terra, para servir de sombra para a sua realidade. É o mesmo com irmãos e irmãs. Assim como há irmãos e irmãs em uma família na terra, certamente há irmãos e irmãs no céu, o mundo espiritual. Agora, vamos confirmar que o que está na terra é realmente uma figura e sombra do que está no céu. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8, está escrito: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: o que ele é nosso? Pai nosso, que estás nos céus. Como temos nosso Pai no céu, há pessoas na terra que desempenham o papel de pai. Pode existir a cópia sem a realidade? É impossível. Deus nos fez saber que temos Deus Pai no mundo espiritual através do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Como o termo pai é usado apenas em uma família na terra, devemos estudar sobre a família comparando o que está no céu com o que está na terra. Sem dúvida, a palavra pai implica que um homem tem um filho. Vamos ver na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aqui Deus nos disse: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai. Versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz, quem diz essas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. O próprio Deus diz essas palavras. Pense cuidadosamente sobre a relação entre a família celestial e a família terrena, a realidade e a sombra. Assim como temos nossos pais físicos, também temos o nosso pai espiritual. E assim como há filhos espirituais, há filhos físicos também. E as mães físicas, elas existem ou não? Elas certamente existem. Não vimos no livro do Gênesis, capítulo 1, Deus criando o homem, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, e o homem e a mulher sendo criados? Se a Mãe Celestial não existisse, nenhuma mulher existiria.
Nossa Mãe Celestial deu à luz nossas almas no céu e ela tem se dedicado a nós, desde que éramos anjos no mundo espiritual até os dias de hoje. A razão pela qual Deus permitiu que todas as mães na Terra tivessem um amor especial por seus filhos é para nos ajudar a compreender o amor da nossa Mãe Celestial. Não devemos compreender a providência de Deus através disso? Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, diz: Mas a Jerusalém, lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Como temos nossas mães físicas, não temos também nossa mãe espiritual? Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, vemos a expressão Jerusalém lá de cima. E no livro do Apocalipse, capítulo 21, João teve uma visão onde um anjo disse: Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, o que o anjo mostrou a ele? A cidade santa, a Jerusalém, descendo do céu. Podemos perceber o quanto Deus tentou dar esta verdade somente aos filhos escolhidos do céu como um dom especial da graça. E se o anjo tivesse mostrado diretamente a João a realidade da noiva, depois de dizer, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, muitas falsas mães teriam aparecido hoje em dia, criando uma enorme confusão que seria impossível para nós encontrarmos a verdade. O anjo prometeu mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, e mostrou a ele a Jerusalém. Então, na Epístola aos Gálatas, Jerusalém é referida como nossa mãe. Certamente temos nossa eterna Mãe Celestial. Hoje, podemos facilmente distinguir entre a verdadeira igreja e as falsas igrejas, levando em consideração se elas têm ou não a Mãe Celestial. Uma igreja sem a Mãe Celestial não é uma verdadeira igreja. Não há vida nessa igreja. A Bíblia diz que o lugar onde tanto Deus Pai como Deus Mãe habitam é o reino dos céus. Por isso, Deus disse, agora vocês podem revelar a existência da Jerusalém. O Pai preparou tudo para nos revelar a existência da Mãe depois da sua ascensão. Agora podemos ir a Samaria e até aos confins da terra dizendo, creiam em Deus Mãe. Através dos profetas da Bíblia, Deus nos disse para pregarmos a glória de Deus Mãe em Samaria e até aos confins da terra. Há tantas pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem a Deus plenamente. Vamos ensiná-las corretamente sobre Deus Pai e Deus Mãe e pregar a glória de Jerusalém sem descansar, até que ela seja louvada e glorificada por todas as pessoas no mundo inteiro. Vamos começar a partir deste outono o movimento do Espírito Santo. O pai e a mãe com certeza abrirão as portas para que todos venham. Alguns podem se preocupar, pensando, um mar profundo, como o Mar Vermelho, está agora diante de nós. Como podemos passar através do mar e atravessá-lo? Não temos nenhum único barco ou ferramenta. Entretanto, Deus não dividiu o Mar Vermelho para que os israelitas pudessem facilmente passar pelo mar por um método além da imaginação humana? Deus faz tudo. Deus pode até fazer a incrível obra de dividir os céus, assim como Ele dividiu o Mar Vermelho. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva, pai e mãe, dizem, vem. Eles chamam seus amados filhos ao redor do mundo para que venham. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A menos que cheguemos ao pai e à mãe, nunca poderemos receber esta água da vida. Jesus dá a resposta para essa água da vida, descrita no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu te der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que o Espírito e a noiva nos darão no final? A vida eterna. Onde?
De acordo com o Salmo de número 133, onde a vida eterna é dada? Em Sião. A Bíblia ensina: retornem a Sião, onde o pai e a mãe habitam, e bebam ali a água da vida eterna, o quanto quiserem. Deus disse: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Irmãos e irmãs, hoje estamos estudando a exata palavra de Deus registrada na Bíblia. O pai e a mãe estão agora chamando todas as pessoas ao redor do mundo para voltarem rapidamente a Sião. Deus Pai e Deus Mãe nos enviaram hoje para salvar sua família. Portanto, por favor, venham aos braços do pai e da mãe. Nós temos um convite para você. Por favor, volte aos braços de Deus. É assim que devemos pregar a todas as pessoas. Enquanto ainda há uma chance, vamos ensiná-las o caminho para voltar aos braços de Deus. Eu sinceramente peço a todos vocês, nossos irmãos celestiais de Sião, que guiem muitas almas ao arrependimento, para que vocês possam brilhar como estrelas no céu sempre e eternamente. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.